O que mais caiu em biologia no Enem de 2024? Pois é, a gente tem aí um ano bem recente para olhar e estudar com bastante estratégia, com base na prova que acabou de acontecer. Olha só, o cheiro desse Enem ainda tá aqui, ó, pegando nas narinas. Você ainda consegue sentir o cheiro do tempero do Enem de 2024. Pois é, meus queridos, eu quero mostrar exatamente para você com relação às porcentagens de conteúdos nessa prova, o que foi que mais foi abordado e o que é que precisa estar no nosso radar para perceber esse temperozinho recente e ficar aí com o radar ligado para o que pode vir para o Enem 2025. Então, se você está querendo um olhar estratégico, se você está querendo estudar o Enem com base em análises bem feitas, que é o que te ajuda a aumentar o seu rendimento e o número de acertos, então o seu lugar é aqui comigo. Então já vem comigo para o nosso maravilhoso slide aqui para a gente poder conversar sobre isso. Então olha só, meu querido, minha querida, o que é que nós precisamos observar aqui nesta parte? O que mais está em biologia no Enem 2024? Você saber, você mapear isso, vai te colocar na cara do gol, tá certo? Então pense naquele cruzamento maravilhoso, estamos vivendo aqui a Copa do Mundo de Clubes, então o cara cruzou, a bola ali tá em cima da linha, sem goleiro, sem nada, só você cabecear e fazer o gol no time europeu e sair correndo pro abraço, né? Como a gente vibrou lá com o Flamengo, com o Botafogo, é isso aí. Então olha só, o que mais cai em 2024? Vamos lá. O que é que a gente mais espera numa prova de biologia do Enem? Ecologia. E ecologia estava lá. Então, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila aí. Por quê? Porque a prova do Enem de biologia tinha sim ecologia, tá? Então, ecologia estava lá e olha só, com uma porcentagem significativa para a gente trabalhar. Então, a gente tinha aí 20% das questões sendo questões de ecologia. Quando a gente fechar essa cadeiazinha aqui dos que mais caíram, você vai ver que é mais de 50% da prova em 3 conteúdos apenas. Então, olha só, segura a emoção aí que eu quero mostrar isso para você. Então, 20% das questões eram questões de ecologia. Então, uma métrica já esperada, uma métrica já muito bem trabalhada e que não decepcionou. Ecologia, de fato, estava na prova e isso fez diferença para quem estava preparado. Então, por exemplo, não deixe ecologia para o final da sua reta de estudos, tá? Por quê? Porque você vai ter pouco tempo para trabalhar conteúdos que fazem parte aí de 20% da prova. Então, é melhor você gabaritar isso logo no início, você já está aí trabalhando nos simulados há muito tempo. Então, termina o conteúdozinho de ecologia, depois só simulado para ficar revisando. Quando você chegar lá na cara do gol, você com certeza vai empurrar essa bola para dentro, sem medo de errar. Segundo conteúdo que mais caiu na prova do Enem 2024, surpreendeu todo mundo, porque era um conteúdo de baixíssima recorrência no Enem, mas que neste Enem 2024 veio aí empatado com a parte de ecologia, que foi a parte de reino animal. Então, um conteúdo que muitas vezes caía uma questão a cada 2 Enems, aparecia uma vez ou outra ali, trouxe 20% das questões na prova. Isso aí representa, em média, 3 questões da prova, tá certo, gente? Então, 3 questões da prova de biologia, das 15 que nós tivemos, foram questões de reino animal. Vale salientar que eu estou falando aqui da prova da aplicação regular, tá? Não estou levando em consideração aqui as outras provas que vêm depois, como aplicação, segunda aplicação, NPPL, Libras e assim por diante. Estou falando só da aplicação regular, tá? Então, 20% da aplicação regular da prova de biologia foi questões de reino animal. Então, olha só, uma pessoa que vai estudando todo bitolado ali, só pela mesma coisa, chega numa prova como essa que não estava preparado para vir, olha só, vem reino animal e quebra as pernas de todo mundo que não estudou. Pois é, se você estuda com estratégia, você vai ter estrategicamente um tempo para estudar reino animal. Ele não vai ser tão grande quanto outros que têm uma recorrência alta, mas você vai estar preparado para uma eventualidade como essa, tá? E principalmente porque você está aí de olho nesse tempero. Igual em 2022, quando caiu muitas questões de botânica, todo mundo, meu Deus, botânica veio muito, quase igual à ecologia, né? 3 questões, até mais, eu acho que naquele ano caíram só uma questão, ou foi 2 de ecologia. Então você foi pego de surpresa, mas a partir dali a gente já dá um foco interessante ali para botânica dentro do que o Enem mais aborda. Não é tipo ver o conteúdo inteiro, mas ter um olhar estratégico ali para o que é que está sendo cobrado. Isso faz total diferença, tá? E aqui a gente tem, em terceiro lugar, um conteúdo que também não decepcionou, sempre é um dos cargos-chefes de biologia na prova do Enem, que é a parte de fisiologia. Então, fisiologia veio aí com
aproximadamente 13%, tá? Das questões. Isso representa aí em torno de 2 questões da nossa prova de Biologia da Aplicação Regular do Enem 2024. Então veja, se 20% representa 3 e 13% ali aproximadamente 2 questões, o que é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que esses 3 conteúdos representam aí 8 questões da prova de Biologia. Olha só, meu querido e minha querida. Ano passado, 2023, ano retrasado, tive alunos fazendo apenas 4 questões na prova de Biologia. Chegaram para mim e disseram, professor, fiz apenas 4. Passaram o ano estudando aqui com a plataforma da M Academy, passaram o ano fazendo simulados com a gente, cumprindo essas estratégias, aplicando a nossa metodologia, saíram de 4 para 12 questões. Olha só, de 4 de 15 para 12 de 15. Por quê? Porque olhou com esse olhar estratégico. Então, garantiu ecologia logo no começo do ano, olhou ali um pouquinho de fisiologia, percebeu as conexões dos assuntos, chegou lá na prova e já aumentou 8 questões. 8 questões. Você estava citando só 4 de 15. Aí você percebe que 3 conteúdos compreendem 8 questões da prova. E aí você sai de 4 para 8. Olha o salto que já dá, é o dobro. Então, estudar com estratégia faz com que você possa perceber esse aumento gradativo do seu rendimento. Tá? E veja que não é um bicho de 7 cabeças, não é a biologia inteira que está caindo em metade da prova. São 3 conteúdos só, fisiologia, reino animal e ecologia. Então presta atenção, estuda com estratégia. A lei do menor esforço faz com que a gente busque melhores estratégias para ter um rendimento adaptativo melhor. Isso aí, o que eu falei aqui, é biologia, bebê. Então, fica comigo. Se isso daí faz sentido para você, se você quer passar aí desse número de acertos para acertos dobrados, se você quer dobrar isso com estratégia, eu já vou deixar aqui 15 dias de acesso gratuito para você na nossa plataforma. Essa mesma plataforma que eu disse que um aluno chegou fazendo 4 questões de biologia e saiu fazendo 12, você pode ter acesso a ela de graça por 15 dias. Você pode sair dessa aula aqui, tá? Desse vídeo e já assistir o meu módulo de ecologia, meu módulo de reino animal, meu módulo de fisiologia, rapidinho, igual o Netflix. Bom demais. Pega as listas de questões, faz as questões e depois você me agradece, beleza? Então vamos embora. Professor, se essas questões, esses conteúdos compreendem cerca de 8 questões, ou seja, mais da metade da prova de biologia, a outra metade foi compreendida por quais assuntos? Aí é onde entra um parâmetro bastante interessante da prova do Enem, que é o quê? Essa prova do Enem 2024 ela foi uma prova muito diversa, muito diversificada em termos de conteúdo. Então, todos os outros conteúdos trouxeram uma única questão dentro dessa prova. Então, a gente teve aí mais 7 conteúdos que acabaram aparecendo dentro da prova com uma única questão. Então, foi uma prova muito diversa e muito bonita e muito gostosa de se fazer, diga-se de passagem. Eu estava lá presencialmente fazendo a prova de biologia e eu achei maravilhoso, porque cada questão trazia ali um elemento de novidade para você, tipo assim, poxa, caramba, uma questão disso, poxa, uma questão disso, outro aqui. Então você ia ali se soltando no meio da prova e buscando justamente esse rendimento mais interessante. Então, olha só, meu querido, minha querida, o que eu quero mostrar para você agora são os outros conteúdos que acabaram caindo na nossa prova do Enem 2024. Deixa eu selecionar isso aqui, diminuir um pouquinho, tá? Para a gente poder incluir aqui no nosso slide as outras matérias que apareceram nesta provinha maravilhosa. Então a gente tem aí um compêndio que vai incluir quem mais? Olha só, meu querido, minha querida, logo após fisiologia, a gente tem exatamente um dos conteúdos que mais cai no Enem também, mas que nesse cenário aí acabou trazendo menos questões. Isso é fato, isso é verdade. Menos questões, mas estava lá, que é a parte de biologia celular. A parte de biotecnologia também é um conteúdo que está aparecendo bastante, de forma recorrente, nos últimos anos. Quando a gente soma a biotecnologia ao longo de todos os anos de Enem, logicamente a gente não vai ver muitas questões de biotecnologia. Porém, a grande maioria dessas questões de biotecnologia que apareceram no Enem, apareceram nos últimos anos. Então o Enem está dando ênfase a isso de 10 anos para cá. Então vale a pena você prestar muita atenção. Estava lá na prova questãozinha de biotecnologia. Estava lá na nossa prova também uma questãozinha de evolução, uma questão que falava sobre mimetismo, uma questão muito boa e num padrão muito repetitivo que a gente já está acostumado no famosíssimo Enem, tá? Depois de evolução, a gente tem exatamente aí o que? A famosa genética, meus queridos. Pois é, genética sempre está na sua prova do Enem. Todo ano tem uma questão de genética. Todo ano.
uma questão de heredograma, uma questão de padrão de herança, uma questão de identificação de doença, uma questão de probabilidade, uma questãozinha sempre está lá. Então, genética é algo que não tem uma recorrência muito alta de questões por prova, tipo, você não vai ver 2, 3, 4 questões de genética, mas ela sempre está lá. Uma questão sempre está lá de genética. E a gente precisa dessa questão para ser a cereja do bolo do nosso TRI. Então, você precisa garantir também as questões de genética. O que é que mais estava nessa prova de biologia, meus queridos? Estava aí os conteúdos de histologia, parasitologia e microbiologia. Histologia, perguntando lá sobre tecidos musculares e tal, qual era o melhor desempenho para um atleta olímpico. Parasitologia trouxe aí importantes questões falando principalmente sobre a parte de viroses, tá? Então, explorando ali o contexto de virose e o desenvolvimento de câncer. E a parte de microbiologia com um experimento muito interessante, que é muito trabalhado dentro das aulas de biologia quando a gente está estudando metabolismos bacterianos, aeróbico, facultativo, anaeróbico exclusivo, aeróbico exclusivo, enfim. Uma questãozinha trabalhando isso. Então, veja que foi um Enem muito diverso. A gente teve aí, ao total, né, em torno de 10 conteúdos abordados dentro desta prova. Então, são 10 conteúdos. A gente teve 7 aqui mais para baixo, né? Então, tivemos 7 com uma questão, né, cada um. E tivemos esses 3 conteúdos aí que trabalharam a maior parte da prova, tranquilo? Então, muita atenção para esses 10 conteúdos que acabaram caindo na prova de biologia do Enem, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Pega essa estratégia, aplica isso. Isso daqui é um guia para você saber onde direcionar a sua força, sua energia e resgata esses 15 dias de acesso de graça que eu quero te levar a duplicar o seu número de acertos em biologia. Então, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!